Oi, jovem, tudo bem com você? Espero que sim, que você esteja ótimo. Na aula de hoje vamos fazer uma parte 1 da revisão para o Enem, tá? Vamos abordar alguns conceitos, né? Não dá para abordar todos, porque senão o vídeo ficaria enorme. Então vamos fazer depois um vídeo parte 2 aí de revisão para o Enem. Então, olha, a primeira questão que eu trouxe aqui é uma revisão do início da matéria, né? Que é a questão de modelos atômicos, tá? Você lembra isso aí? Então vamos dar uma revisada, olha. A questão é de 2019 e fala assim, né? Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para em seguida observar a cor da luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer A. Bom, então talvez você lembre, esse conceito está dentro do modelo atômico do Bohr, ok? E aí eu trouxe uma revisão, já que a gente está fazendo a revisão, né? Trouxe aqui um esqueminha que traz uma revisão dos modelos atômicos. Você não precisa ficar preocupado com datas, essas coisas, tá? O que você precisa saber, né? Você precisa ter uma noção das principais características desses modelos, como que a ideia do átomo evoluiu, né? Então começou aqui, olha, na verdade começou na Grécia Antiga, né? Com os modelos lá dos gregos, ok? Onde eles consideravam que o átomo era a menor parte da matéria. Hoje a gente sabe que não é isso, né? Foi a ideia lá do Demócrito e do Leucipo. Depois aqui já no século XIX, você tem aqui o Dalton com o modelo da bola de bilhar, onde ele considera que os átomos são esferas maciças, esféricas, né? Seria também a menor parte da matéria, indivisível e indestrutível. O modelo do Dalton ele trabalha também com combinações de elementos, tá? Já se lança a ideia do átomo composto, que a gente hoje, né, chama de molécula, ok? Então o modelo do Dalton também já foi cobrado no Enem, tá? Eu não trouxe essa questão aqui, porque não é dos que cai mais. O que cai mais é o modelo do Bohr, tá? Depois a ideia evoluiu para o Thomson, modelo de pudim de passas, onde você já tem aqui uma evolução, porque você já tem a descoberta de partículas positivas e negativas que compõem o átomo, né? Então o átomo já não é mais a menor parte da matéria, ok? Então, na ideia do Thomson, o átomo é uma massa positiva, como se fosse um pudim, né? E com cargas negativas, que são os elétrons incrustados nessa massa positiva, nesse pudim. Daí pudim de passas, certo? Depois a ideia evoluiu para o Rutherford, o átomo já é um sistema planetário, tá? Depois seria interessante dar uma pesquisada aí na experiência de Rutherford, ok? Também, às vezes, isso é cobrado em provas, tá? No caso, o Rutherford lança o átomo como sendo um sistema planetário, né? Com núcleo, que contém a maior parte da massa do átomo, com as partículas, né? Prótons e nêutrons, repara aqui, prótons e nêutrons, né? E ao redor desse núcleo, uma região onde circulam partículas negativas, que são os elétrons, né? Então, comparativamente, é o sistema planetário com o Sol no centro e os planetas ao redor, certo? Sem terraplanismo, ok? Então é isso. E aí, no caso, né, esse modelo do Rutherford, ele é complementado pelo modelo do Bohr, né, que continuou a ideia do Rutherford, daí considerado aqui modelo de Rutherford-Bohr. Porque, no caso, o modelo do Rutherford tinha um problema, que seria que os elétrons, ao circularem, né, ao redor desse núcleo, eles aos poucos vão perdendo energia e se chocariam com esse núcleo. Então, o modelo do Rutherford tinha uma instabilidade. E aí o Bohr comprova, tá, que os elétrons têm uma quantidade de energia que os mantém afastados do núcleo. E ele lança essa ideia aqui das camadas, tá? Então, quanto mais distante o elétron está do núcleo, maior a energia dele, né? Então, você deve ter visto nas suas aulas de química aí, né? O professor desenhando assim o núcleo e aí 7 camadas, camadas K, L, M, N, O, P e Q. E essas camadas são expansíveis também, né? Então, a gente tem essas 7 camadas, de acordo com a energia que o elétron tem, ele está numa dessas camadas,
ok? Então, essa é a contribuição principal, né, do modelo do Bohr. E essa questão traz isso, né, trabalha com esse modelo, porque essa cor que é observada nesse teste de chama, ou que é observada nos fogos de artifício, ou é observada quando você derrama um pouco de sal ali no fogão, quando está cozinhando alguma coisa, tá? Que é aquela cor amarelada que é proveniente do sódio, né, do cloreto de sódio, do sal de cozinha. Tudo isso é explicado da seguinte forma, olha, você tem aqui o elétron, tá? Lembrando aqui que eu falei, né, quanto mais distante do núcleo, maior a energia. Então, o elétron que está mais afastado do núcleo tem mais energia do que um que está mais próximo do núcleo. O núcleo está aqui, certo? Então, olha, um elétron ele recebe essa energia vindo da chama e aí ele dá um salto para uma região de maior energia. Ok? Só que essa situação é passageira. Quando ele volta, ele libera a energia que ele recebeu na forma de luz, que são os fótons. Ok? Então essa energia foi recebida e ele dá esse salto energético. Quando ele volta para a situação, né, habitual dele, que é o chamado estado fundamental, aqui na frente ele está no estado ativado, excitado. Quando ele volta, ele libera a energia que ele recebeu na forma de luz, na forma de fótons. E aí, esse é o chamado efeito fotoelétrico também, ok? Então essa é a ideia do modelo do Bohr, que explica esse teste de chama. Então ele fala que, olha, a cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética, luz. Ao ocorrer nesse caso aqui, olha, seria, o que você marcaria, né? Dá uma olhada aí. A gente marcaria a letra D, transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica, né? Então, essa volta do nível mais externo, de mais energia, para o nível mais interno, de menor energia. Ok, jovens? É isso, espero que vocês tenham entendido, tá? Então, o modelo do Bohr, ele é altamente cobrado nessa prova, tá? E repara, olha, eu trouxe aqui uma outra questão que fala disso também, olha. Tá aqui, ó, super comum, né? Um fato corriqueiro a se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de cozimento sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. Além do sal de cozinha, NaCl, nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela... Então, exatamente esse exemplo que a gente acabou de citar. Então, repare, a gente está aqui no Enem de 2017, né? A gente acabou de fazer com o mesmo conceito, questão de 2019, tá? Então, modelo de Bohr muito cobrado no Enem. Tem que estar ligado nesse efeito fotoelétrico aí, certo? Então, aqui no caso, olha, o que a gente marcaria, né? Cientificamente, sabe que essa mudança da cor da chama ocorre pela reação do gás de cozinha com sal, emissão de fótons pelo sódio excitado por causa da chama. Será que é? Produção de derivado amarelo pela reação com carboidrato, reação do gás de cozinha com a água, formando gás hidrogênio, excitação das moléculas de proteínas com formação de luz amarela. Então, o que tem a ver com o que a gente acabou de falar, né, seria aqui, olha, a letra B, né, emissão de fótons pelo sódio excitado por causa da chama, né? Então, quando ele volta lá do nível mais externo para o nível mais interno, ele devolve essa energia que ele recebeu na forma aí dos fótons de luz. Ok? Então é isso, jovens. Fica ligado no modelo atômico do Bohr, ok? Muito cobrado. Então vamos seguindo aí para a próxima. A próxima questão que eu trouxe é uma questão de radioatividade. É um assunto também que volta e meia está nessa prova do Enem, tá? Então, ali em 2015 ele fala assim: a bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia.
Então tem aqui a fonte, né? Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia porque na... Então, olha só. Não foi a primeira vez que o Enem cobrou essa reação em cadeia do urânio, tá? Isso já apareceu em outras questões. A interpretação dessa reação em cadeia. Então, eu trouxe aqui, olha, para a gente lembrar, né? Essa reação em cadeia, ela é proveniente da fissão nuclear. Fissão é uma quebra, né, do átomo de urânio. Então, repara, tem aqui a reação, o urânio 235, né, um dos isótopos do urânio. Ele é bombardeado por um nêutron, ok? Então, você pode ver aqui no esquema, o nêutron bombardeia o átomo de urânio. Esse urânio sofre uma quebra, né, a fissão, uma cisão, e se divide em bário, criptônio e mais 3 nêutrons. E libera esta quantidade de energia aqui, né? 4,6 vezes 10 a 9 quilocalorias. Ok? Por que é dita reação em cadeia? Tá? Esses 3 nêutrons que foram liberados nesta primeira reação, né, nessa primeira etapa, eles vão bombardear outros 3 nêutrons. E esses 3 nêutrons, de novo, né, essa reação se repete de novo, só que 3 vezes, né? Com a liberação de 3 vezes o valor dessa energia. Tá? Então, nesse caso aqui, olha, de novo, o nêutron vai agora, cada nêutron bombardeia um outro átomo de urânio. E nessa reação você tem a liberação de 3 nêutrons. Repara, então eu comecei com um nêutron. Na primeira reação agora eu já tenho 3. E agora na próxima etapa eu já tenho 9 nêutrons, né? Que vão bombardear outros 9 urânios. E aí essa próxima reação vai liberar uma energia 9 vezes maior. 9 vezes esse valor. Tá? Então, o que dá continuidade aí na reação em cadeia, né, que é uma reação controlada na usina nuclear, tá? Se não for controlada, ela é extremamente perigosa, porque a quantidade de energia que é liberada, ela cresce cada vez mais, né? Então, primeiramente eu tenho esse valor, depois 3 vezes isso, 9 vezes isso, depois vai para 27 vezes esse valor, depois 81 vezes esse valor, tá? Então, é complicado se não tomar conta dessa reação, ok? Mas, por que é dita reação em cadeia? Né? Porque os nêutrons que são liberados vão poder dar prosseguimento na reação atacando outros núcleos de átomos de urânio, certo? Então, esse é o principal conceito e é a principal ideia da reação em cadeia, né? Então, repara aqui, olha, ele diz assim, olha, nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia porque na... Então, olha, a fissão do urânio 235 ocorre liberação de grande quantidade de calor que dá continuidade à reação? Tem grande quantidade de calor liberada, mas não é esse calor que dá continuidade à reação. O que dá continuidade à reação são os nêutrons que são liberados, certo? Então, olha, a fissão do urânio 235 ocorre a liberação de energia que vai desintegrando o isótopo urânio 238, enriquecendo em mais urânio 235. Não tem nada a ver. A parte de enriquecimento do urânio é uma parte pré-usina, né? Tá? No caso ali do beneficiamento do urânio. Não tem nada a ver com o que acontece aqui. Então, olha, a fissão do urânio 235 ocorre uma liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos. Perfeito, essa é a reação em cadeia. Tá? É por causa disso, né? Por causa dos nêutrons que são liberados, tá? Então essa ideia da reação em cadeia é importante e ela volta e meia é cobrada nessa prova do Enem. Ok, jovem? Espero que você tenha entendido. Essa próxima questão de radioatividade, ela aborda outros conceitos. Então vamos ver. O elemento radioativo tório pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do tório é... Então temos aqui a reação, né, o tório formando rádio, mais uma partícula, mais energia. Considerando a equação de decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa de aço inoxidável é O ou A.
Então ele está pedindo aqui a característica dessa partícula, né? Que partícula é essa? E aí eu preciso de duas coisas aqui, né, para resolver essa questão. Preciso entender esse decaimento radioativo. Com isso eu vou descobrir as características da partícula. E preciso ter uma noção das características de cada uma dessas para eu saber qual delas que é, né? Então vamos dar uma lembradinha nisso. Olha só. Primeira coisa aqui, ó, vou reescrever aqui o tório, né? 90-230. Ele tem esse decaimento, forma o rádio 88-226. Então, essa coisa do decaimento, gente, e está formando aqui uma partícula X. Essa coisa do decaimento, né, está baseado no conceito básico da radioatividade. Quando que um elemento é radioativo? Quando ele tem um núcleo instável. E aí, para adquirir estabilidade, ele emite partículas até ele ficar estável. Certo? Então, nesse caso aqui, olha, o tório está virando rádio. Ok. Pela emissão dessa partícula X, tá? A energia a gente não vai usar aqui, não precisamos. Então, olha só, como que eu descubro a massa dessa partícula e o número atômico disso? É simples. No caso aqui do número atômico, olha, vou olhar aqui para baixo. O número atômico do reagente, que é o tório, que só tem esse, né? Vai ser igual ao somatório dos números atômicos dos produtos. Do rádio, que é 88, mais o número atômico Z aqui. É só isso, tá? Nesse caso, passou 88 para lá diminuindo, né? Então, 90 menos 88 é igual ao número atômico Z. Então, esse número atômico aqui vai dar 2. Então, já sabemos que essa partícula X tem número atômico 2. E para a massa, eu vou fazer o mesmo raciocínio, olha. Então, a massa do reagente, aqui no caso que é o tório, que é 230, vai ser igual a somatório das massas dos produtos. Do rádio é 226 mais a massa aqui A. De novo, né? 230 menos 226. Ah, dá para fazer isso de cabeça, né, professor? Dá, né? Lógico, né? Estou fazendo devagar aqui só para vocês verem o conceito, tá? Então, isso. Tá? A massa é 4. E aí, pô, beleza, descobri, né? A massa dessa partícula é 4 e o número atômico dela é 2. E aí, se eu não conheço as características das partículas, eu não consigo marcar. Tá? Nesse caso, que partícula é essa que tem número atômico 4, desculpa, número atômico 2 e massa 4? É a partícula alfa, né? Que tem massa 4 e número atômico 2. Tá? Então, a primeira letra aqui é a letra A. Então, para a gente dar uma recordada, ó, a beta tem as características do elétron, carga -1 e massa 0. Né? Eu tenho o próton, que está no núcleo, carga 1, massa 1. Eu tenho o nêutron, carga 0, massa 1. E eu tenho ali o pósitron. Né? O pósitron tem esse símbolozinho aqui, que tem carga +1 e massa 0. Né? Como se fosse o elétron aqui com a carga invertida. Ok, jovens? É isso. Tá? Então, decaimento radioativo, importante. Ok? É sempre esse raciocínio, somatório das massas antes da seta dos reagentes tem que ser igual ao somatório das massas dos produtos e os números atômicos também, né? Aquela coisa da conservação das massas. É isso, tá? E é decorebazinha, né? As características dessas partículas aqui, ok? Alfa, beta, próton, nêutron, pósitron. E a gente não falou da gama, né? A gama, no caso, é uma radiação eletromagnética, né? Sem carga, sem massa, tá? Às vezes também o Enem aborda essa radiação gama. Não é uma partícula, é radiação gama. Ok, jovens? Espero que vocês tenham entendido. Deu para lembrar aí, né, as características dessas partículas, tá? E a próxima questão traz um outro conceito de radioatividade, que é o conceito da meia-vida, que volta e meia também o Enem cobra, né? O Enem cobra muito radioatividade, tá? Então ele fala aqui, olha, o terremoto e o tsunami ocorridos no Japão em 11 de março de 2011
romper as paredes de isolamento de alguns reatores da usina nuclear de Fukushima, o que ocasionou a liberação de substâncias radioativas. Entre elas está o iodo 131, cuja presença na natureza está limitada por sua meia-vida de 8 dias. Tá? Então, o conceito aqui da meia-vida, né? Que conceito é esse? Vamos lembrar. É o tempo necessário para o elemento perder metade da sua massa radioativa. Metade da sua massa radioativa. E aí ele pergunta o tempo estimado para que esse material se desintegre até atingir 1/16 avos da sua massa inicial. Okay? Ele não nos deu uma massa inicial, então a gente pode adotar, por exemplo, 1. Né? Massa 1. Ok? E aí, quando passar a primeira meia-vida, que é de 8 dias, essa massa cai à metade. Esse é o conceito da meia-vida. 1/2. Quando passar mais 8 dias, o valor da meia-vida não muda, tá? O que vai alterando é a massa. Então, esse 1/2 vai virar o quê? 1/4. Ok? Depois, mais 8 dias, chegamos aqui a 1/8 da massa. E aí, depois de mais 8 dias, chegamos aqui a 1/16 avos. Então, eu levo aqui, ó, 4 vezes 8, né? 32 dias para que o elemento se desintegre até atingir 1/16 avos da sua massa inicial. Ok? Pode ser trabalhado com porcentagem também, né? Então, poderia dizer aqui, olha, que eu tenho 100% da minha massa radioativa. Quando passar a primeira vida, eu caio para 50%. Outra meia-vida, caio para 25%. Depois 12,5%. Depois 6,25%. E assim vai, né? Isso tende a 0. Ok, jovens? Tá? Então, aqui nesse caso, 32 dias. Esse é o conceito da meia-vida, simples. Se cair, não pode errar essa questão. Essa questão é simples, tá? Questão de meia-vida aí. Costuma ser tranquilo. Ok? Então, vamos para a próxima. Então, nessa próxima questão aí, a gente vai falar sobre lixo, né? Que é uma parte aí da química ambiental, o aproveitamento do que pode ser... Voltando em 3, 2, 1. Na próxima questão, a gente vai falar sobre química ambiental, que é um assunto extremamente cobrado no Enem. Tá? Efeito estufa, camada de ozônio, e especificamente eu trouxe aqui um assunto que é extremamente cobrado, que é lixo, energia que pode vir do lixo, né? Aproveitamento na reciclagem do lixo. Então, olha só, em 2016 ele cobra assim, olha, chamamos de lixo a grande diversidade de resíduos sólidos de diferentes procedências, como gerados em residências, né? O resíduo sólido urbano, RSU. O aumento na produção de resíduos sólidos leva à necessidade de se pensar em maneiras adequadas de tratamento. No Brasil, 76% do lixo é disposto em lixões e somente 24% tem como destino um tratamento adequado, considerando os aterros sanitários, as usinas de compostagem ou incineração. Repara que esse texto é de 2001, tá? Desde 2010 já está proibido no Brasil você dispor lixo em lixões, né? Lixão é simplesmente um terreno abandonado ali, né? Enfim, abandonado, né? Muito bem abandonado, mas um terreno ali onde se joga o lixo, não tem controle nenhum, tá? As pessoas têm acesso, catadores, enfim, né? É uma situação horrível, ok? E aí, desde a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010, já é proibido, né, dispor lixo em lixões, tá? Então, os que existem estão sendo desativados, enfim. O mais usual hoje em dia são os aterros sanitários, certo? Onde você já tem um controle, é um terreno onde é disposto o lixo, né? Mas tem toda uma obra ali de impermeabilização do solo, para que a decomposição do lixo não contamine o lençol freático, tá? Você não tem acesso ali de catadores, né? E costuma-se trabalhar também com recicladores, né? Então, tem algumas cidades que têm aí suas recicladoras, associações, pessoas que trabalham com reciclagem, que
evitam também que uma parte desse lixo vá para o aterro, né? Que ele seja destinado à reciclagem, tá? Você tem aqui usinas de compostagem, onde você vai fazer a compostagem do lixo, e a incineração, né? Que seria a queima, ok? Bom, então olha, comparando os tratamentos descritos... Não, Siri, eu não te perguntei nada. Siri querendo participar da aula. Veja bem. Então, olha, comparando os tratamentos descritos, as usinas de compostagem apresentam como vantagem ser o destino. Então, essa questão está tratando especificamente da compostagem. E a compostagem seria o quê? Aproveitar a parte molhada do lixo que a gente fala, né? Então, se você separa lixo em casa, normalmente a gente separa da seguinte forma: a parte seca e a parte molhada. O que é a parte seca? A parte que é reciclável. Então, metais, vidros, plásticos, né? O que vai ser destinado às recicladoras, certo? E a parte molhada é essa parte orgânica, que são os restos de comidas, de alimento, né? Poda de árvore, de jardim, ok? Tudo isso, então, é passível de ser transformado em adubo orgânico, né? Um composto orgânico. Então, você tem ali, vai ser destinado para uma usina de compostagem, ela vai pegar essa parte orgânica do lixo, né? E vai fazer ali todo um procedimento de controle de umidade, de temperatura, para a produção de adubo, que vai ser utilizado, né, na agricultura. Então, tá aqui, é a nossa letra A, tá? O Enem cobrou se você tem uma noção do que é a compostagem, que seria o aproveitamento dessa parte orgânica do lixo, né, essa parte molhada. Ok? Então, olha, a próxima questão também trata disso, mas agora especificamente de aproveitamento de energia, né? Então ele fala aqui, olha, moradores sobreviventes da tragédia que destruiu aproximadamente 60 casas no Morro do Bumba, na zona norte de Niterói, Rio de Janeiro, ainda defendem a hipótese de o deslizamento ter sido causado por uma explosão provocada por gás metano, tá? Então esse gás aqui, que é a menina dos olhos em termos de aproveitamento de energia que vem do lixo. Visto que esse local foi um lixão entre os anos 1960 e 1980. O gás mencionado no texto é produzido. Então, gente, o que acontece? Essa parte orgânica do lixo, que a gente acabou de falar ali na questão anterior, né? No lixão, o que acontece? Né? Você tem ali um terreno, no aterro sanitário também acontece isso, né? Só que de forma controlada. Então você joga o lixo aqui e tal, né? Montanhas e montanhas de lixo, né? E esse lixo vai sendo soterrado. No aterro sanitário você alterna camada de lixo e camada de terra, areia, argila, tá? Camada de lixo, camada de terra. Então esse lixo ele vai sendo aí soterrado no aterro sanitário. E você tem aqui no aterro sanitário uma preparação desse fundo, né, com uma manta, um polímero de alta densidade, um plástico, que impede que essa decomposição do lixo vá para o lençol freático que passa aqui embaixo. Ok? Então esse chorume, né, ele é canalizado para uma lagoa de chorume onde ele vai ser tratado. Ok? Bom, então o que acontece? Né? Essa decomposição do lixo, aqui embaixo, nesse lixo que está soterrado, que aconteceu ali no Morro do Bumba, né? Era um lixão, uma montanha de lixo, que no caso depois, quando desativou, jogou-se terra por cima, né? Aterrou ali. Só que esse lixo continua se decompondo ali. E aí o que acontece? Essa matéria orgânica, que é rica em carbono, né? Aqui embaixo você tem pouco oxigênio. Tá? Então, começam aqui as bactérias a agir na decomposição desse lixo, só que são bactérias anaeróbias. E as bactérias anaeróbias, quando decompõem a matéria orgânica, elas formam o nosso famoso gás metano, que é o CH4.
Repara que o gás metano ele não tem oxigênio na sua estrutura. É um carbono e 4 hidrogênios, né? No caso, a decomposição aeróbia com oxigênio não vai gerar metano. A decomposição anaeróbia, feita por bactérias, vai gerar esse gás aqui, que é um gás combustível, né? Que é o gás natural, que é utilizado até como gás natural veicular, né? O GNV, que muitos carros utilizam, né? Ônibus, caminhões, enfim, tá? Então, esse gás, se ele for recolhido, ele pode ser queimado, né? Então, esse gás pode reagir com oxigênio para formar CO2 e água e liberar energia, tá? Liberar energia. E você pode reaproveitar a energia que vem do lixo, tá ok? Então, nesse caso aí, o que aconteceu lá no Morro do Bumba, né, que foi um lixão soterrado, certo? Esse gás mencionado, que é o gás metano, ele foi produzido pela degradação anaeróbia sem oxigênio, né, com oxigênio faltando, com baixa concentração de oxigênio, de matéria orgânica por bactérias, ok? Então, degradação anaeróbia de matéria orgânica por bactérias. Ok, jovem? Esse assunto é bastante cobrado no Enem, tá? Tenha noção disso, ok? Inclusive aí no meu canal eu tenho uma série que eu resolvo várias questões de química ambiental, sobre energia que vem do lixo, sobre efeito estufa, camadas de ozônio, tá? Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais em ver como o Enem cobra isso, é interessante dar uma olhada nesses vídeos, ok? É isso. A próxima questão, jovem, traz um assunto extremamente cobrado na prova do Enem, que são as forças intermoleculares, que traz também questões sobre solubilidade, ok? Então esse assunto é extremamente importante, tá? Você tem que revisar isso antes da prova, hein? Então, olha, ano passado, em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou o derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os compostos do petróleo. Então eu trouxe aqui, olha, 2 lembretes extremamente importantes. O primeiro deles é a questão da solubilidade. Essa questão fala de solubilidade. E na química a gente tem essa regra, né? Semelhante dissolve semelhante. Substâncias polares dissolvem em substâncias polares e substâncias apolares dissolvem em substâncias apolares. E você não pode esquecer, em hipótese nenhuma, que água é polar e que os hidrocarbonetos são apolares. Então, água polar, hidrocarboneto apolar. Segundo a regra de solubilidade que a gente acabou de falar, eles não vão se misturar muito bem, né? E aí, o petróleo, ele é uma mistura de hidrocarbonetos. Tudo que vem do petróleo, gasolina, óleo diesel, gás natural, gás de cozinha, asfalto, combustível de aviação, tudo isso é derivado de petróleo, tá? Que é uma mistura de hidrocarbonetos. Logo, não são solúveis na água. Misturam muito pouco com a água. Ok? Então, olha, voltando aqui, né? Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo reagem com a água do mar? Não reagem com a água do mar, tá? Acidificam o meio? Não é bem essa a ideia, tá? Essa lance de acidificar o meio, né? Teria que ser uma substância mais ácida e tal. Dissolvem-se na água. Pode parar por aqui, não precisa nem ler o resto, porque o petróleo não dissolve bem na água. Tem caráter hidrofóbico. Hidrofóbico. Tem fobia da água, tem medo da água, perfeito. Tá? Baixa densidade. É só você lembrar, né? Um óleo, ele costuma flutuar na água, tá? Fica por cima, porque a densidade é menor.
Então estamos indo bem aqui nessa letra. Impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera, né? Faz um tampão ali, então o petróleo fica por cima da água, né? Impede que a luz solar penetre na água e impede também as trocas gasosas que acontecem na água, né? Fotossíntese, por exemplo, né? O oxigênio é produzido na fotossíntese pelas algas marinhas, é devolvida para a atmosfera e essas algas capturam o quê? Capturam CO2 para fazer a fotossíntese, ok? Então, seria aqui, olha, perfeita a letra D. Caráter hidrofóbico, não misturam bem com a água, baixa densidade que vai impedir essas trocas gasosas, ok? É isso, jovem. Solubilidade cai pra caramba no Enem. Não esqueça desta regra e não esqueça que a água é polar e que os hidrocarbonetos são apolares. Ok? Falou de petróleo, é hidrocarboneto, é apolar. Próxima questão. Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água, que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos HX com a base NH3 de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio, NH4X, de acordo com a equação química genérica. Então, repara, temos essa equação aqui, olha, o ácido mais comum que a gente poderia colocar aqui para representar, né, seria o HCl, que reagindo aqui com a amônia, NH3, né, vai formar o cloreto de amônio. Repare ali, jovem, substância sólida, é um composto iônico. Então, tenho aqui uma carga positiva, que é o cátion amônio, e uma carga negativa, que seria o cloreto. Isso vai ser importante, tá? E aí ele pergunta aqui, olha, a fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por... Então ele fala que essas moléculas trabalham como núcleos de condensação de vapor de água, né? E aí está perguntando como que ocorre essa ligação, né? Que tipo de ligação que acontece entre esse núcleo de condensação, meu exemplo aqui é o NH4Cl, né? Genericamente aqui, tinha que lembrar que eu tenho aqui um composto iônico, ó, sólido, com cátion, carga positiva, e ânion, carga negativa. Né? E aí pergunta o nome dessa ligação. Tá? Então trouxe aqui um esquema para a gente lembrar isso. Olha, repara. Se a molécula for apolar, a ligação é de polo induzido, é a ligação mais fraca. Tá? Ligação que acontece entre os compostos de petróleo, moléculas apolares. Tá? A ligação mais fraca. Também é chamada de Van der Waals, dispersão de London, tá? Se a molécula for polar, temos três opções. Se não tiver hidrogênio ligado diretamente a F, O ou N, é a de polo, ou de polo permanente, ok? Se já tiver hidrogênio ligado diretamente a fluoroxigênio ou nitrogênio, é a famosa ligação de hidrogênio. Então, repara, olha, que seria a ligação que acontece entre moléculas de água, né? H2O, eu tenho, porque é chamado de polo, porque a molécula é polar, né? Acabamos de falar na outra questão que a água é polar, não é isso? O oxigênio é um núcleo negativo e o hidrogênio seria positivo. Então, tenho dois polos, um polo positivo e um polo negativo, né? Se você mistura, por exemplo, no álcool, etanol, essa molécula aqui, repare que eu também tenho aqui, olha, oxigênio e hidrogênio. Também tem uma parte dessa molécula aqui que é polar. Então, vai conseguir, polar com polar, né? Vai conseguir solubilizar, que a gente acabou de falar na outra questão, e nesse caso aqui, por ligação de hidrogênio, tá? Se for uma molécula tipo ali o HCl que a gente acabou de falar, né? O HCl também é polar. Hidrogênio positivo, cloro negativo. Mas não tem o F, O ou N. Então, molécula de HCl, no caso, não vai fazer ligação de hidrogênio. Certo? Então, é isso, tá?
E, por último, a mais forte, que é a ligação íon-dipolo, que é a ligação de uma molécula polar com um íon, tá? Que é o caso mais simples quando você joga NaCl na água. NaCl, composto iônico, carga positiva e negativa, cátion no sódio, ânion no cloro, né? Se você joga isso na água, eu consigo aqui, olha, a água vai quebrar essa ligação, né? E aí vai rodear aqui o cátion, o sódio, no caso as cargas negativas da água, né? Ó, repara. E o cloro vai ser rodeado pelas cargas positivas da água, que são os hidrogênios, certo? Então, interação de um íon com um dipolo, que é a ligação mais forte, porque quanto mais forte a carga, mais forte a ligação. Vou repetir isso. Quanto mais forte a carga, mais forte a ligação. Então, as cargas num íon são as mais fortes. Ok? Então, repara, voltando aqui para a nossa questão, né? Ele está falando da ligação aqui, olha, de cargas elétricas de íons com o vapor de água, que é a molécula polar. Então, vai ser interação do tipo íon-dipolo. Ok, jovens? Então, olha, é preciso saber, dar uma olhadinha com calma nesse quadro aqui, tá? O tipo de ligação e a força delas, tá? A mais forte é um dipolo, depois de ligação de hidrogênio, dipolo permanente, e a mais fraca que é dipolo induzido, ok? Espero que vocês tenham entendido, tá? Se quiser dar mais uma olhadinha numa aula sobre forças intermoleculares, tem aí no meu canal, ou pode buscar algum outro, tá? É importante rever essa parte aí, ok? Essa parte cai muito, tá? Então vamos para a próxima. Então a última questão que eu trouxe aqui é sobre cálculo estequiométrico, né? Que é um assunto extremamente cobrado na prova também. Então olha, o carvão é um combustível que tem várias substâncias em sua composição. Em razão disso, quando é representada sua queima com o oxigênio, massa molar 16 gramas por mol, então ele já deu aqui, olha, a massa molar do oxigênio, tá? Simplifica-se elaborando apenas a combustão completa do carbono, massa molar 12 gramas por mol. De acordo com o conteúdo médio de carbono fixo, o carvão é classificado em vários tipos, com destaque para o antracito, que apresenta em média 90% de carbono. Esse elevado conteúdo favorece energeticamente a combustão. No entanto, libera maior quantidade de gás que provoca efeito estufa. Ora, gás do efeito estufa. Estamos falando de quem, jovens? Estamos falando do CO2, né? Supondo a queima completa de 100 gramas de carvão antracito, a massa de gás liberada na atmosfera é em grama mais próxima de. Como todo cálculo estequiométrico, temos aqui um dado e uma pergunta. Então está aqui o nosso dado e a pergunta, a massa de gás liberada. Tá? Eu trouxe então aqui, olha, as regras fundamentais para a gente dar uma lembradinha na resolução de uma questão de cálculo estequiométrico. Primeira delas, escrever a equação química mencionada no problema. A maioria das questões do Enem não precisa dessa etapa, né? Porque eles fornecem a reação, tá? Nesse caso aqui não forneceu, mas é uma reação super simples, que é importante que você saiba, tá? Ele está falando na questão de queimar o carbono contido no carvão, né? Então seria a reação do carbono, para queimar precisa de oxigênio. E ele deu a dica do que forma. Forma o quê? O gás que provoca efeito estufa, que é o CO2. Né? Repara que já estamos com essa equação balanceada, que é a segunda etapa. Se não tiver balanceada, né? O coeficiente estequiométrico, o balanceamento, ele indica para a gente o número de mols que participa na reação. Essa é uma das coisas mais importantes no cálculo. E aí, feito isso, basta fazer a regra de 3 entre o dado e a pergunta do problema. O dado, no caso, ó, foi que ele
deu aqui 100 gramas de carvão antracito, né? Então, a gente nessa questão vai trabalhar com o carbono, que é a parte lá do carvão que interessa, e o CO2, que foi a pergunta, a massa de gás liberada em grama, tá? Então, jovens, essa questão, olha, a única coisa que você tem que tomar cuidado é o seguinte, olha, ele está queimando 100 gramas do carvão. Todavia, esses 100 gramas de carvão tem 90% de carbono, tá? Então, olha, tem que tomar cuidado. Vou montar nossa regra aqui, olha. É a relação entre o carbono e o CO2, né? A pergunta é a massa de CO2. X gramas. Esse X ficou estranho, né? Vou refazer. X gramas. Continua estranho, mas tudo bem. X gramas de CO2. Se aqui eu quero achar a massa, aqui em cima eu vou usar a massa. Qual é a massa do CO2? Então, ele deu aqui pra gente, olha, que o carbono tem massa 12, que eu vou multiplicar por 1, porque só tem um carbono, né? E o oxigênio tem massa 16, que eu vou multiplicar por 2, tá? 16 multiplicado por 2, que tem 2 oxigênios. Então, eu vou ter que 12 mais 32, vai me dar uma massa de 44 gramas por mol, né? Massa molar. Às vezes o Enem já fornece essa massa, tá? Então, olha, 44 gramas aqui é a massa do CO2. O dado fornecido foi 100 gramas de carvão antracito. Todavia, 100 gramas com 90% de pureza. Que nesses 100 gramas de carvão, 90% só é carbono. Então, tem que tirar a parte impura. Você pode fazer uma regra de 3 à parte, ou você pode simplesmente multiplicar esse dado pelo percentual, tá? 90% seria você multiplicar isso por 0,9. Ok? Nesse caso simples, né? 90% de 100 gramas seria 90 gramas, tá? Então, você já pode... já enxerguei isso aqui de cara, então você já pode botar ali 90 gramas. Ok? Tá? Fica a seu critério. Como aqui o dado está em massa, aqui em cima eu também vou usar a massa. No caso, a massa do carbono é de 12 gramas. Então, agora é só fazer a conta, né? Multiplica em cruz igual, ó, 12 vezes x, 12x, igual a... 100 vezes 0,9 é 90, né? 90% de 100. Vezes o 44. Ok, então x vai ser igual. 90 vezes 44 seria 3.960 e o 12 passa dividindo, né? Então, esse x aqui dá igual a 330 gramas, que é a nossa letra D. Ok, jovens? Questãozinha aí de cálculo estequiométrico, que sempre cai na prova também. Então é isso, jovens. Encerramos aqui por hoje essa revisão. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida aí, coloca aí nos comentários, a gente tenta responder, tá? E espero vocês no próximo vídeo, parte 2 dessa revisão aí, ok? No mais, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.